Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Viagens Modestianas, e a nossa viagem de hoje é sobre projeção e vistas ortogonais. A gente já está a um passo de entrar na geometria espacial, ou seja, a visualizar figuras em espaço 3D. Então, nada mais do que dar uma estudada em projeção em vistas ortogonais, com a seguinte habilidade da BNCC: reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. Como a gente vai para o espaço 3D, certo? A gente vai ter que entender ortogonal como se fosse perpendicular no plano, só que o plano a gente enxerga como 2D, duas dimensões. Agora, para o espaço, as coisas vão funcionar em 3D. Mas antes disso, vamos entender o que é projeção ortogonal de um ponto. Vamos entender aqui na figura. A fonte dessa figura e de outras que aparecerão estão abaixo da figura, você pode consultar, certo? Então observe o ponto P aqui na linha azul, vamos chamar por enquanto de reta, certo? E observe o ponto P que eu chamei de P', que na verdade não é o ponto, é uma projeção dele no plano alfa. Alfa é uma letra grega. É como se fosse a sombra, mas é meio difícil para a gente imaginar a sombra de um ponto, né? Porque o ponto ele não tem dimensão. É como se fosse... A gente tem a ideia do que seria um ponto. Seria a marca de um lápis feito no papel. Seria, por exemplo, também, a gente poderia considerar um círculo pintado, uma caneta. Dependendo do que a gente pode considerar como ponto, certo? Ele não tem dimensão, a gente não considera a dimensão. Então, o que seria esse P', que é a projeção ortogonal de um ponto P? Então, a projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano alfa é o ponto de interseção, ou seja, o que tem em comum é o ponto de interseção, que a gente vai chamar P', da reta perpendicular a esse plano e que passa por P. Se o ponto P pertence ao plano alfa, então sua projeção é o próprio ponto P. Então nós temos um ponto P no espaço, e aí a gente passa uma linha, certo? Nesse caso é a reta, que vai ser perpendicular a esse plano, ou seja, ortogonal ao plano. Então nós temos uma interseção, como se a reta estivesse furando o plano. Essa interseção, esse furo, é a projeção do ponto P que a gente está se referindo. É só você acompanhar a figura. Se houver alguma dúvida, a gente pede que você pause, ouça novamente, leia novamente, até avançar ao próximo tópico. Então, avançando. Quando a gente tem a projeção ortogonal de uma figura geométrica. A projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre um plano é a figura formada pelas projeções ortogonais de todos os pontos da figura dada sobre esse plano. Bem parecido com a ideia de sombra, mas observa aqui nessa primeira figura o que está acontecendo com o triângulo ABC. Ele como se ele estivesse paralelo ao plano alfa, certo? Aí eu passasse as retas pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C. Essas retas, elas são projeções, elas são ortogonais ao plano alfa, certo? Então, eu não estou passando a reta apenas nesses pontos, eu estou apenas destacando-os, mas estou passando em todos os pontos da figura. É como se fosse uma sombra projetada do ponto, de cada ponto da figura, certo? Você observa na imagem ao lado o triângulo A', B', C',
contido no plano alfa é a projeção ortogonal do triângulo ABC sobre o plano alfa, certo? Então é como se você tivesse vamos pegar aqui uma figura para fazer uma comparação bem intuitiva. Você tem um prato, coloca ele paralelo ao chão, quase embaixo de uma luz. Você vai enxergar uma sombra do prato, como se os raios de luz estivessem fazendo essa projeção, esse desenho no chão. Entende-se o chão como se fosse o plano alfa. Então, nem sempre a projeção ortogonal manterá toda a forma original da figura que se projeta. Então, nesse caso aqui que você está vendo, se mantém a forma original, ou seja, um segmento de reta CD. Se você fizer a projeção num plano que eu chamei de plano beta, aqui, essa letra parece um B, é a letra grega beta do alfabeto grego, nós temos um segmento C', D', e mantém a forma original do segmento CD. Mas olha o segmento AB na figura ao lado. A projeção dele não é a mesma forma, ele não tem a mesma forma, certo? Imagina o prato, se você inclinar o prato, também, se você observar a sombra, não será igual à forma do prato. Ainda com aquela ideia intuitiva de você colocar o prato paralelo ao chão. Se ele estiver bem paralelo e não houver outra situação que possa prejudicar, deformar a sombra dele, então a sombra será na mesma forma. Agora, quando você inclina, aí no caso a projeção ortogonal, ela já não mantém mais a forma da figura que você está projetando. Então, esse foi o primeiro passo para a gente falar das vistas. Ou seja, vamos aqui, antes de entrar, ficar com uma ideia na cabeça. Se você olhar uma casa somente de cima, você vai ter uma visão da casa. Se você olhá-la pela frente, você terá outra visão. Se você olhá-la pelo lado, também vai ter uma outra visão. Então, como é que eu consigo projetar essas vistas? Tem toda uma técnica. Claro, eu recomendo que você estude desenho geométrico, ou então se aprofunde também na parte de geometria descritiva, ou mais ainda, um desenho que a gente pode trabalhar no ensino médio, desenho técnico básico, algumas escolas, alguns institutos trabalham. Agora com a nova reformulação do ensino médio, vamos ver como é que isso pode se encaixar, né? Se é que vai se encaixar. As vistas ortogonais são as representações das figuras não planas, ou seja, o objetivo do nosso trabalho a partir de agora, nas demais aulas, que são as figuras espaciais, por meio de figuras planas com a utilização de projeções ortogonais. Dependendo da posição que se observa o objeto, temos as seguintes vistas: vista frontal, vista superior e a vista lateral, direita ou esquerda. Frontal, que você enxerga de frente, superior, que você enxerga de cima, e a lateral, direita ou esquerda. Observe aqui na nossa figura, nós temos um objeto, nós temos um observador olhando uma face desse objeto, vamos dizer assim, e qual é a projeção ortogonal lá no plano de projeção? É o que ele está vendo, né? É o que gera a vista frontal, certo? Observe com cautela, como a gente já falou, se for necessário, pause o vídeo antes de ir para o próximo tópico. Então, as vistas ortogonais, elas podem aparecer também com o observador, observando o objeto de cima, ou então pela lateral também. Então, observe a figura à esquerda. O observador está vendo de cima o objeto e a face que ele vai ver no plano de projeção é a face de cima. Então, está vendo aí uma vista superior por parte do observador. Ou seja,
a projeção ortogonal gera a vista superior. Agora, se ele estiver observando de lado, você consegue observar na segunda figura, nós temos o plano de projeção, nós temos a projeção ortogonal que gera a vista lateral no mesmo objeto. Então, ele está olhando de lado. Então, ele vai ver uma outra face do objeto. Então, a gente observou que é possível, nesse presente momento, você ter uma vista frontal, uma vista superior e uma vista lateral. São somente essas vistas? Não, não são somente essas vistas. Mas, num plano espacial, se eu tiver essas três vistas, eu já tenho mais ou menos a ideia do que é o objeto. Eu posso ter o objeto e representar as três vistas dele, como também posso ter as três vistas representadas em um plano de projeção e imaginar como o objeto é. Então, dependendo da forma do objeto considerado, partes de sua superfície podem ficar ocultas em relação ao sentido de observação. Então, vamos olhar esse objeto aqui. Então, observa a projeção ortogonal que gera a vista frontal. Então, você dá a impressão que você deixa de observar alguma coisa. O mesmo vale para a projeção ortogonal que gera a vista lateral, certo? Que é o plano de perfil, e também a projeção ortogonal que gera a vista superior, que está, no caso, no plano horizontal. Então, observe esse objeto. Se você olhar através da vista superior, você vai ver, vamos colocar aqui, a gente já falou em geometria plana, você vai ver um quadrilátero plano. Se você observar através da vista lateral, você vai ver uma figura em formato de um L. E se você observar através da vista frontal, você vai ver uma figura aí, polígono. Deixa eu verificar quantos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Contem novamente para que a gente tenha certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem ali a divisão 1 e 2, só para você ter uma ideia de onde é que seria representado. Então, dependendo de como o objeto está representado, a gente pode ficar sem observar uma ou outra parte do objeto. Então, bem aqui nós temos passos para a obtenção das projeções que geram as vistas ortogonais de figuras não planas. Qual é o primeiro? Definimos qual é a vista frontal do objeto, você olhando de frente, o que é que você vai observar, que determina a disposição das outras vistas. Geralmente é a vista com mais detalhes da forma do objeto ou a vista apresentada na posição de utilização da peça considerada. Segundo passo, visualizando a figura, identificamos as dimensões dela, definindo largura, altura e profundidade. Opa, 3 dimensões aqui. Terceiro passo, anotamos quais vistas serão usadas, imaginando os planos rebatidos. Então, a gente vai representar a vista lateral direita, a vista frontal e a vista superior desse objeto, mas antes, vamos observar os demais passos. Desenhamos a vista frontal no local destinado a ela. Em seguida, desenhamos a vista superior, puxando linhas auxiliares. E depois, de maneira análoga, desenhamos a vista lateral direita do objeto. É importante seguir como um roteiro: vista frontal, vista superior e vista lateral. Como assim? Observe. Vista frontal, ela puxa a vista superior, e aí você pega a frontal e a superior e desenha a vista lateral, nesse caso, lateral direita. Então, isso daqui a gente está falando de modo bem teórico, de modo bem simples, mas se você quiser se aperfeiçoar, a gente recomenda o estudo de desenho geométrico, sobre a parte de vista dos sólidos. No caso, a gente está falando aqui apenas figura espacial, mas lá
possivelmente você vai ouvir falar em sólidos. Então vamos às questões. Avalie se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta. A projeção ortogonal de um segmento de reta PQ sobre um plano alfa, que não tem pontos comuns com PQ, sempre é um segmento de reta. Está aparecendo os primeiros casos que nós visualizamos. Então, a afirmação é falsa. Pois se o segmento PQ estiver sobre uma reta perpendicular ao plano alfa, a projeção ortogonal desse segmento será representada por um ponto. É como se fosse um cabo de vassoura em pé em um chão, embaixo de uma luz. Vamos supor que a sombra é exatamente embaixo do objeto. Então, onde é que você vai ver a projeção, caso a sombra do cabo de vassoura, embaixo do cabo de vassoura? Ou seja, aquele pedacinho ali é como se fosse um ponto no plano. Fica como tarefa para você tentar imaginar essa situação. Vamos a uma segunda questão. Essa questão caiu no Enem. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide de base quadrangular. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta do ponto A ao ponto E. A seguir do ponto E ao ponto M e depois de M a C. O desenho que o Bruno deve fazer é, aí nós temos as alternativas. Você consegue imaginar? Então, a gente pode fazer uma pausa aqui, você pausa o vídeo, siga o roteiro, certo? Mover-se pela pirâmide, sempre em linha reta do ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M, e depois de M a C. Então, qual seria o desenho? Bom, depois dessa pausa que você fez, você já deve ter uma alternativa. Vamos confirmar se você acertou? Então, vamos à resolução. Aqui está a pirâmide e observe o caminho que vai acontecer. Então, ponto A, ponto E, sempre em linha reta, certo? Então, já conseguiu imaginar? Será que você acertou? Vamos observar aqui, olhando de cima. Então, qual é a alternativa? Alternativa C. Você acertou? Se acertou, muito bem. Você já tem um bom raciocínio para os movimentos 3D. A gente vai para uma terceira questão. Observe a peça representada. Identifique cada vista ortogonal dessa peça apresentada no desenho abaixo pela respectiva cor. Então, nós temos as vistas. Nesse caso, eu acho que você vai se guiar pela cor e vai entender o que é a vista frontal, o que é a vista superior e o que é a vista lateral. Então, vamos lá. O amarelo representa a vista frontal, está considerando frente nesse sentido. De laranja está a vista superior. Você olhando de cima, você vai ver esse objeto dessa forma. E verde, a vista lateral. E agora as nossas considerações finais. As vistas ortogonais de um objeto são representadas por meio de figuras planas geradas a partir das projeções ortogonais desse objeto num plano. As vistas ortogonais, de acordo com a posição do observador, são vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda ou direita. As projeções ortogonais são fundamentais, por exemplo, para o setor industrial, pois sua utilização permite gerar diferentes perspectivas de um objeto antes de fabricá-lo. As projeções ortogonais são utilizadas em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, na engenharia,
arquitetura e urbanismo, e muitas outras. Novamente, a gente gostaria de ressaltar o trabalho do professor Fábio, de nos ter ajudado na produção desse material. Eu vou deixar o link com a aula que ele usa esse material aqui na descrição do vídeo. E a partir de agora eu deixo com vocês a reflexão do que tem a vir e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até a próxima aula.